Muitos assuntos importantes. Para começar, a delação do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, assassinado a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última sexta-feira, revelou uma possível ligação entre policiais civis de São Paulo e o PCC. Em partes de documento, o empresário sugere manipulação dos inquéritos por parte dos agentes para proteger criminosos em troca de subornos. A Corregedoria da Polícia Civil abriu 3 inquéritos para aprofundar as investigações com base nas informações que foram fornecidas por Vinícius. Já o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Guilherme Derrite determinaram o afastamento imediato de 8 policiais militares por suspeitas de envolvimento na escolta do delator. Criaram uma força-tarefa para investigar o caso, prometendo agir com rigor e punir qualquer pessoa. Além do Estado, a Polícia Federal vai enviar uma equipe para realizar sua própria investigação sobre o assassinato. Enfim, muitos detalhes relacionados a esse episódio que a gente precisa repercutir com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já conectado ao vivo com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Enfim, é preciso destacar que o delator, hoje falecido por conta do episódio no aeroporto de Guarulhos, teria revelado ligação entre policiais e a facção criminosa. O secretário Derrite já afastou policiais militares. Há indícios e sinalizações de que teria, sim, havido participação de policiais nesse grande esquema. Enfim, é preciso investigar. Se identificaram participação de policiais, é preciso punir, né, Mota? Sem dúvida nenhuma, Caniato. E o secretário Derrite já se pronunciou nesse sentido. Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência, que não cansa de se espantar com as coisas que acontecem no Brasil. Um homem foi executado em plena luz do dia, na frente do aeroporto mais movimentado do país. As imagens de vídeo da ação são terríveis. Elas mostram os criminosos descendo de um carro armados com fuzis, com toda a calma, para executar a sua tarefa. Por que eles estavam tão calmos, tão seguros de que nada daria errado? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. A ousadia desse crime não pode ficar sem uma resposta do Estado brasileiro. A ousadia dos criminosos tem ido longe demais. Esses grupos de crime organizado, conhecido como facções, se tornaram quase que um Estado paralelo. Eles jamais teriam chegado nesse ponto sem a omissão ou até a cooperação de pessoas no poder. É preciso investigar isso a fundo. O Luiz Felipe Dávila também está conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Excelente noite a você. O delator teria revelado envolvimento de policiais com a facção criminosa PCC. Obviamente, é preciso apurar, investigar e comprovar que houve participação. Se houve, esses agentes traíram a corporação, traíram o juramento que eles fizeram e também traíram a população, né, Dávila? É verdade, Caniato. Traíram porque recebem uma bolada do crime organizado e toda corporação também tem suas maçãs podres. E o secretário Derrite está fazendo certo. Iniciou uma investigação, já afastou 8 policiais e tem que ir a fundo numa investigação para desmantelar o que ocorreu. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa audiência. O ponto central aí é esta calma, como bem disse o Mota, dos criminosos, só é possível quando uma ação é muito bem planejada. E para ser bem planejada, precisa ter a conivência de pessoas na polícia. E algo estranho aconteceu nisso, né? 2 policiais, por exemplo, que faziam a escolta do empresário, bem na hora que ele estava a caminho do aeroporto, o carro quebrou e não estiveram na ação. Pode ser uma coincidência, mas é algo que cheira como muito estranho. Ainda mais quando esse empresário havia denunciado policiais envolvidos com o esquema do PCC. Então, essa é uma história que precisa ser profundamente investigada
por duas razões. Primeiro, porque pode ter informações muito importantes da ligação do PCC com membros que eu chamo podre da corporação. E isso é fundamental para o secretário Derrite limpar a corporação desses elementos. A segunda coisa é para entender melhor esses planos ousados do PCC, como funciona, como são arquitetados. E não é o primeiro, muitos ousados desses já tiveram, né, Candidato? Você se lembra uma vez que tentaram até de helicóptero tirar o Marcola da cadeia, numa prisão de segurança máxima. Então, essa ousadia é fruto da impunidade que reina no país, é fruto da nossa incompetência em lidar com o crime organizado. Com exceção de governos estaduais, a política federal continua muito a dever a esta grande ansiedade da população brasileira. Como viver num país seguro, onde o crime organizado não manda na justiça e na polícia. Pois é, daqui a pouco eu vou chamar inclusive o Cristiano Beraldo, ele também vai trazer suas impressões acerca dessa postura do governo de São Paulo, secretário de Segurança, afastando esses policiais e, claro, investigando a possível participação de agentes com a facção criminosa. Deixa eu só retomar com Mota, porque muito se questiona exatamente qual é o papel da polícia, da instituição, também na tentativa de identificar essas maçãs ou essas laranjas podres. Mota, o Dávila fez essa comparação e muitas vezes a gente já pôde refletir sobre isso. Há bons e maus profissionais em todos os segmentos da sociedade. Não é que a gente identifica um caso em que possivelmente tenha participação de agentes que se corromperam, se venderam à facção criminosa ou que acabam traindo a corporação, seus colegas, traem aquele juramento à população de São Paulo, mas esse é um trabalho que também precisa ser feito pela alta cúpula do governo de São Paulo, também governos de outros estados e também pelas secretarias de segurança pública, né? Muitas vezes alguns policiais se corrompem e a mesma dedicação que a polícia tem em pegar os bandidos é preciso ter também para pegar aqueles policiais traidores, né? Evidente, o policial que comete crime é um criminoso e todo criminoso tem que ser punido. A polícia trabalha na fronteira com o crime. De um lado está o mal, do outro lado está o cidadão comum. A polícia fica ali na fronteira. Em todos os lugares do mundo, policiais são cooptados pelo crime. Isso acontece em todos os países. Nos Estados Unidos, houve um caso famoso nos anos 70 que virou filme, o caso do policial Frank Serpico. Ele denunciou a corrupção que era prevalente na polícia de Nova York e, por causa disso, ele foi vítima de uma emboscada que se presume tenha sido montada por seus colegas. Combater a corrupção é como cortar as unhas, é como tomar banho, é uma atividade permanente. Nos anos 90, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, começou o seu programa de tolerância zero, limpando a polícia de Nova York. É preciso lembrar mais uma vez que crime é sempre escolha, principalmente quando se trata daqueles que recebem a missão sagrada de proteger a sociedade. Policiais que cometem crimes são criminosos. Todo criminoso deve ser punido. Infelizmente, há muito tempo no Brasil, essa é uma ideia que saiu de moda. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque de abertura dessa edição, o delator que morreu na semana passada, vítima de um ataque a tiros, supostamente da facção PCC, ele delatou, em um acordo que foi feito com o Ministério Público, denunciou a ligação de policiais aqui de São Paulo com a facção criminosa PCC. O governo de São Paulo imediatamente afastou 8 agentes, 8 policiais e fará uma apuração, uma investigação rigorosa. O Cristiano Beraldo já está com a gente, também vai trazer suas análises e reflexões. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que a gente precisa pontuar quando temos a informação dessa delação e, naturalmente, esse afastamento por parte das autoridades de São Paulo em relação a esses agentes? Boa noite, Candidato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite à nossa audiência.
Olha, Caniato, essa era a morte esperada. Sabia-se que havia um prêmio pela vida desse empresário que enriqueceu aparentemente de forma rápida quando começou a fazer negócios com o PCC, lavando o dinheiro do PCC. Tinha uma imobiliária, depois começou a atuar no ramo de moedas, de criptomoedas, e com isso, aparentemente, deu um golpe e a sua vida estava ali a conta-gotas para que ele pudesse devolver o dinheiro que havia sido roubado. Mas depois ele resolveu delatar, e a gente sabe que no mundo do crime o delator ele não tem vida longa. E esse episódio tem assim, aspectos muito curiosos, Caniato, porque a gente pensar, primeiro, o carro quebra, né? Então os seguranças ficam presos num posto de combustível perto do aeroporto e não vão buscar o empresário. Mesmo assim, este empresário que sabe que sua vida está a prêmio, resolve sair tranquilamente sem a certeza de que os seus seguranças estão ali para recebê-lo. O outro segurança que estava com ele, segundo consta aí nas reportagens, saiu correndo quando ouviu os tiros. Quer dizer, que segurança é esse que, diante de uma pessoa marcada para morrer, não está ali num ambiente público atento, pronto para agir em caso necessário? Então, o evento em si realmente traz muitos pontos de interrogação. E aí a gente vai para esse campo do que foi delatado por esse rapaz agora morto, e os nomes citados por ele numa delação, no meu ponto de vista, a delação em si ela não é suficiente para nada. O delator, ele não estava ali, saiu da igreja e depois de confessar os seus pecados foi lá delatar. Não, ele sentiu o peso da justiça e viu na delação uma forma de ser responsabilizado numa dose menor pelos crimes que cometeu. Era criminoso, igual, se meteu com o PCC, pegou dinheiro do crime para lavar, era um vagabundo. E aí a gente não pode simplesmente usar a palavra desse como se fosse suficiente. Entretanto, é preciso saber se, junto com os nomes, ele entregou provas. Se essas provas demonstram de forma clara que esses policiais efetivamente estavam envolvidos. E, se estando envolvidos, se ele colocou provas ou se as investigações levarem à confirmação do envolvimento. Eu reforço aqui a minha posição, Caniato. Policial pego cometendo crime tem que ter pena dobrada. Temos que ter legislação que dobre a pena daqueles que, usando o cargo que receberam em confiança da sociedade brasileira, usam o seu poder, o seu distintivo, o seu armamento, as suas informações recebidas em função do cargo para cometer crime e enriquecer de forma ilícita. Esses são marginais ao quadrado, merecem punição dobrada. Pois é, só lembrando que o empresário que morreu na semana passada no aeroporto de Guarulhos também foi acusado de ser mandante de um duplo assassinato no ano de 2022. Então, ou seja, eram conexões com o PCC que aparentemente ultrapassavam a relação de lavagem de dinheiro. Dávila, é preciso enaltecer e destacar a prontidão e a rapidez do governo de São Paulo, também da Secretaria de Segurança Pública, em identificar esses agentes, afastá-los, e também é preciso lembrar, porque muitas pessoas acabam acompanhando o noticiário achando que, ok, quando um policial no dia de folga faz um bico de segurança para o empresário, né? Essa atividade de segurança privada, que muitos chamam de bico, ou no Rio de Janeiro talvez chamem de biscate, é proibida pelo regulamento disciplinar da corporação, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Enfim, a Corregedoria da Polícia Militar irá ouvir esses agentes e também haverá uma espécie de raio-x nos celulares dos agentes que estariam fazendo esse serviço de segurança privada para o tal empresário. Papel do governo do estado e da Secretaria de Segurança Pública a partir de agora, Dávila. Olha, o papel do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, ele é exemplar. Exemplar porque vem perseguindo com afinco uma política dura de combate ao crime organizado.
e não só em confronto quando necessário, mas no uso de inteligência, na investigação, no desdobramento de operações milionárias, como aquelas toneladas de cocaína que são enviadas ao exterior, são exportadas. Então, a Secretaria de Segurança vem fazendo a sua parte. O problema é que o combate ao crime organizado vai muito além da alçada do governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Segurança Pública. Nós precisamos ter bancos de dados integrados do Brasil todo, porque esse é um crime, Caniato, que não é nem mais só nacional, ele é transnacional. Então, esta cooperação com o Interpol, com outras agências de segurança pública em outros países, ela é fundamental para desmantelar o esquema do PCC. Nós, aqui mesmo, nos Pingos dos Is, já demos notícias de como o PCC agora está infiltrando cada vez mais nos Estados Unidos. Então, essa cooperação transnacional, ela é fundamental para desmantelar o crime organizado no Brasil. Não dá só, por melhor que seja, por mais brilhante que seja o trabalho da Polícia de São Paulo, do secretário de Segurança Pública Derrite e do governador Tarcísio, para acabar com uma organização desse tamanho. E aí vem uma coisa que me irrita profundamente. É dizer que São Paulo, a situação do crime é bem organizada, porque aqui tem monopólio da organização criminosa, que é o PCC. É por isso que nós vivemos em paz em São Paulo. Bom, então isso significa que essa parcela da população acha que a polícia e o Estado precisam encontrar um modus vivendi de qual o crime organizado. Não tem que ter modus vivendi coisa nenhuma. Tem que ir para cima, tem que acabar com o crime organizado antes que o crime organizado acabe com o Brasil. Cada vez mais nós vamos ser um narco-estado. E ser um narco-estado é o fim do Estado Democrático de Direito, do império da lei. Então, nós temos de combater. A Polícia de São Paulo está fazendo uma política pública consciente e eficaz, mas nós precisamos da colaboração, da cooperação de demais estados, do governo federal e principalmente de organizações internacionais para desmantelar o crime organizado. Porque senão nós vamos ver a proliferação de facções, como ontem mesmo nós noticiamos aqui, que são mais de 88 facções no país. Pois é, houve sinalizações, né, Mota, há alguns dias, principalmente defesa de alguns integrantes da administração federal, que seria necessário ou seria o melhor caminho federalizar esse caso. Mas no final das contas, naquela reunião da Força Tarefa, definiu-se que haverá sim a apuração principal por parte do Estado de São Paulo, a Polícia do Estado de São Paulo, e haverá uma cooperação da Polícia Federal, mesmo porque o crime, a morte do delator, aconteceu em um aeroporto internacional, pelo menos na jurisdição que compete à Polícia Federal. Particularmente, é melhor esse formato, uma cooperação entre as duas polícias? Seria o caso de federalizar, Mota, ou não? Eu não sei responder, Caniato. Eu sei que o Estado brasileiro, nesse momento em que a gente presenciou esse atentado, o Estado brasileiro está realizando um mutirão de soltura de criminosos presos. Vão ser analisados os processos de quase 500 mil criminosos presos. E aí você fica imaginando, vai que essa análise chega à conclusão de que deve-se soltar esses 500 mil criminosos, isso é quase o total de presos, de criminosos presos no Brasil hoje. Aí o governo federal vai colocar a sua polícia para investigar o crime do aeroporto. Bom, o crime aconteceu em um aeroporto federal. Então, pelo menos nesse caso, há alguma justificativa. Agora eu proponho a todo mundo que está me vendo e me ouvindo um exercício de imaginação. Vamos imaginar que essas investigações sejam muito bem sucedidas. Todos os envolvidos são identificados, processados, julgados e condenados. Eu pergunto a vocês, daqui a quanto tempo estarão todos eles na rua? Eu respondo, poucos anos. Dificilmente ficarão mais de 10 anos fora de circulação, porque os responsáveis, os autores de crimes terríveis que a gente testemunhou recentemente, não ficaram esse tempo presos. E o que acontecerá enquanto esses criminosos estiverem presos? Eu também respondo. Eles vão ter direito a progressão de regime, saidinha, visitas íntimas, remissão de pena por leitura
e auxílio reclusão, se tiverem sido contribuintes do INSS. Provavelmente, enquanto estiverem presos, terão todo o contato com as suas facções ou facção. E, no final das contas, em breve estarão todos de volta às ruas, com liberdade e capacidade para cometer de novo um crime como que a gente viu. E vão ser presos de novo, vão ser soltos de novo e vão cometer outros crimes. Porque no Brasil não existem nem a prisão por muito tempo e nem a prisão perpétua. E quanto à pena de morte, bem, no Brasil, ela só vale para a vítima. Agora, Beraldo, do governo de São Paulo, nas figuras, nas pessoas do governador, do secretário de Segurança Pública, disseram que não irão proteger ninguém. Prometeram que vão responsabilizar qualquer agente envolvido com a facção criminosa. Não importa se são agentes de baixa patente ou se são delegados de alguma região, responsáveis por alguma seção ou chefes de polícias, enfim. É preciso uma apuração rigorosa e punir todos que se envolveram com essa facção criminosa ou que facilitarem esses esquemas, né, Beraldo? Todos mesmo, e com muito rigor, para ser exemplar, Caniato. A pior coisa que pode acontecer, sobretudo nesse momento que o Brasil atravessa, é ter condescendência com policiais que não estão cumprindo o seu papel, que estão traindo o compromisso que o governador Tarcísio de Freitas, o secretário Derrite, o delegado-geral Arthur Dian e tantos outros têm com a proteção da população de São Paulo. Porque nesse momento, Caniato, em que este crime bárbaro aconteceu à luz do dia, diante das câmeras de monitoramento que qualquer aeroporto tem, aeroportos da Itália tem câmeras de monitoramento, aeroportos do Brasil tem câmeras de monitoramento, aeroportos de qualquer lugar do mundo tem câmeras de monitoramento, então sabia-se que essa execução seria filmada. E aí eu me lembro de uma reação que houve, Caniato, quando tínhamos, se não me engano, primeiro ou segundo governo Lula, em que houve aquele acidente trágico da TAM no aeroporto de Congonhas, e saiu um relatório que isentava a Infraero de responsabilidade em razão das ranhuras da pista. Lembra que isso na época virou um assunto? Sim, claro. E aí uma das TVs filmou a reação dos membros do governo vibrando com o fato da responsabilidade não ficar em cima do governo federal ou da empresa que pertenceu ao governo federal, e sim nas costas da companhia aérea, como se uma tragédia fosse motivo para a comemoração. Mas, usando aquele exemplo, Caniato, eu imagino que hoje, diante das acusações feitas por parte do governo federal, parte da imprensa, que dizem que a polícia de São Paulo tem uma letalidade alta, que ela está matando muito bandido, pessoas que fazem esse tipo de acusação agora devem estar vibrando com o fato de termos não só um assassinato acontecido num lugar público em São Paulo, mas sobretudo porque houve supostamente delação de policiais. Só que não é motivo para comemoração de absolutamente ninguém. Isso é uma acusação extremamente séria. Este crime demonstra que há sim pena de morte no Brasil. A bandidagem pratica pena de morte todos os dias, e muita gente do discurso fácil, que tem pena de bandido, olha para o lado, faz de conta que não vê, não se posiciona, não se manifesta. Bandido que morra quietinho, porque ninguém vai no velório. Eles não têm que dar declaração sobre isso. Então, todo esse cenário que se construiu no Brasil nesse momento, Caniato, exige do governador Tarcísio, dos seus comandados, ele como governador do estado, a uma investigação muito profunda e esperamos que rápida para chegar efetivamente na verdade sobre os envolvidos. Tem um ponto importante, ainda como desdobramento do falecimento, da morte, o assassinato do empresário Vinícius Gritzbach. Eu vou trazer esse destaque, vou passar para o Dávila na sequência, porque o Ministério Público de São Paulo pediu a anulação da delação do empresário. A justificativa seria o falecimento do colaborador. Vinícius teve o acordo de delação homologado em abril deste ano,
após ser preso por suspeita de ordenar a morte de membros do PCC. Ele delatou policiais 8 dias antes do ataque e entregou esquemas criminosos da facção. Antes de morrer, o empresário também entregou a lista com os imóveis de luxo que foram comprados a preços milionários por narcotraficantes. Segundo o Ministério Público, as provas obtidas nessa delação seguem válidas e podem ser encaminhadas para as autoridades que investigam o homicídio. Você, Luiz Felipe Dávila, pedido do Ministério Público para anular a delação contra o PCC e também policiais. O que é preciso considerar acerca desse pedido de anulação por conta da morte dele? Um pedido muito estranho, porque se ele já entregou documentos e provas, deveriam ser utilizados no caso para aprofundar. Aliás, provavelmente parte da escolha do momento de assassiná-lo, provavelmente é porque ele ia entregar, revelar ainda mais provas. Então é muito estranho pedir o cancelamento de um caso que já tem uma história, que essa delação não começou ontem, né? Então, e isso mostra como sim, tem gente envolvida e precisa ser investigado a fundo, Caniato, isso aí, em Ministério Público, em Polícia Civil, Polícia Militar, porque o crime organizado, para funcionar, precisa da conivência dessas maçãs podres que nós estamos falando. Porque é fundamental ter essas maçãs podres em cargos de autoridade justamente para facilitar a vida, para libertar criminosos, para facilitar acesso a documentos. É isso que, sem isso, o crime organizado não funciona. Então, essas investigações, assim como a Secretaria de Segurança Pública está fazendo em São Paulo, é prova de que aqui em São Paulo, o governo do estado e a secretaria não se rebaixarão, não se intimidarão com a pressão do crime organizado. E isso deveria servir de modelo. E não ver atitudes como fazer corpo mole em investigação, que é o que não ocorre na Polícia de São Paulo, e agora pedidos estranhos do Ministério Público tentando cancelar provas que já estão ali configuradas como provas neste caso que estão sendo investigado. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado nesse momento, para nesse assodamento, para tentar enterrar esse caso, sepultar esse caso, não fazer o que a Polícia de São Paulo e que o governo do estado está fazendo. Investigar a fundo, afastar os maus policiais e continuar usando as provas para perseguir cada vez com mais afinco e dureza esses criminosos que hoje, na verdade, dominam o crime organizado, não só em São Paulo, mas no Brasil. Hoje, o PCC é, sim, uma das maiores organizações criminosas do mundo. As informações que nós temos é que quando se fecha uma delação, aquele que delatou acaba recebendo uma série de benefícios. E ele listou ali uma série de pedidos para conseguir, para o Ministério Público, para compartilhar as informações. Recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, o Ministério Público de São Paulo pedindo a anulação da delação contra PCC e policiais. O caso do empresário Vinícius Gritzbach, morto, um ataque a tiros, supostamente do PCC, na semana passada. Mota, só quero destacar uma informação que é muito importante. Apesar do pedido de anulação dessa delação, o Ministério Público disse que as provas que foram obtidas na delação seguem válidas e serão encaminhadas para as autoridades que investigam o homicídio. Então, me parece que, ao cancelar a delação, a contrapartida você acaba suspendendo, porque o beneficiário faleceu. Mas daí eu fico pensando com os meus botões. E se ele era casado? Era pai de alguém, né? Será que os tais bens que ele pediu, o desbloqueio, será que não irão para essas pessoas? É algo que a gente precisa se aprofundar, depois a gente vai trazer essas informações. Você, Mata? Esse caso é um caso complicado, com várias nuances, várias facetas. É muito complicado a gente dar palpite, ainda mais no ambiente atual do Brasil, em que a gente nunca tem certeza de onde está pisando. O ponto mais importante desse caso todo é a ousadia dos criminosos. Isso parece muito com um caso que aconteceu aqui no Rio, que o Cristiano Beraldo sempre lembra,
que também foi uma cusparada na cara do Estado brasileiro. E ficou por isso mesmo. Que foi o caso dos 3 médicos que estavam aqui no Rio de Janeiro para uma convenção, foram assassinados, igual aconteceu em São Paulo, à luz do dia, na frente de câmeras, na frente de um monte de gente, preocupação zero de esconder o que estava acontecendo. 3 médicos, 3 cidadãos de bem foram massacrados. E aí, no dia seguinte, os supostos assassinos foram assassinados a mando do, abre aspas, Tribunal do Crime, fecha aspas. Então esse é o resumo do Brasil onde a gente vive hoje. A única coisa com a qual você pode contar com certeza absoluta é a justiça paralela, aquela que é feita pelas organizações criminosas. E isso me lembra muito uma coisa que dizia o Enéas na época. Ele falava isso e a gente não entendia, mas hoje a gente entende. O Enéas dizia: o sujeito assalta você para roubar o seu dinheiro e ir comprar droga na boca de fumo. Mas por que ele não vai na boca de fumo e assalta a boca de fumo e pega logo a droga? A resposta é óbvia, porque se ele fizer isso, as consequências serão 100% certas e duras. Então, aí está a resposta para esse dilema do qual a gente está tratando. Eu sugiro, Cariato, que a gente anote, faça uma anotação aí sobre esse caso. E daqui a 2 anos, a gente volta a ele para ver o que aconteceu com os criminosos que foram condenados nesse caso. Daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 6 anos. E aí, acompanhando esse caso, a gente vai ter um retrato da justiça criminal brasileira. Uma boa sugestão. Anota a data aí, Mota. Vamos voltar a tratar disso em 2 anos, com certeza. Agora, sobre o seu exemplo da boca de fumo, é verdade. A pessoa até escreveu assim: o bandido respeita a boca de fumo, mas não respeita o poder público.